Bom, em primeiro lugar, uma advertência sobre a importância desse assunto. Por que é importante, sumamente importante, nós sabermos o que é a Igreja de Cristo? Porque a Escritura dá avisos fortes, graves, a respeito de como essa igreja se porta e de como essa igreja deve ser. O livro de Apocalipse, por exemplo, fala no capítulo 2 e 3 de exemplos de igrejas, comunidades, cada uma delas recebendo uma atenção próxima de Cristo. O livro do Apocalipse narra que aquelas igrejas são o lugar aonde Cristo passeia pessoalmente, vendo o que se passa em cada uma delas. E é o lugar aonde os 7 Espíritos de Deus estão. 7 demonstrando ali a grandiosidade, perfeição e plenitude da presença do Espírito no meio da Igreja de Cristo. Portanto, as admoestações que são feitas ali, admoestações e ameaças terríveis, aonde Cristo diz que pode retirar a parte daquela igreja nos tesouros celestiais, aonde Cristo diz que algumas se tornam sinagogas de Satanás, tudo isso tem que ser absorvido por nós e entendido como alertas e admoestações pessoais para nós que nos chamamos de igreja. Aquilo que poderia acontecer com qualquer uma daquelas igrejas narradas em Apocalipse, também poderia acontecer conosco. Poderá acontecer conosco se nós não guardarmos a inteireza e a verdade da doutrina bíblica. Nossa igreja ela pode se tornar uma sinagoga de Satanás se a nossa forma e objetivo e conteúdo for corrompido. Se a nossa doutrina e prática for corrompida. Então esse é um motivo de extrema importância. E não só isso, mas a Escritura nos alerta constantemente de que há uma batalha que envolve a igreja, que envolve o povo de Deus. Também em Apocalipse, no capítulo 12, a gente vê que a figura representante da igreja ali é exilada nos lugares desertos, é exilada, ela é posta em lugares escondidos e perigosos para fugir da ferocidade de Satanás contra o povo de Deus. Então há uma batalha tremenda, há uma batalha perigosa sendo travada entre Satanás e o povo que se chama pelo nome de Cristo. Satanás não pôde abocanhar Cristo, nem pôde impedir, com todas as suas tentativas, que a semente santa passasse geração em geração adiante, até que Cristo fosse concebido. A gente vê no Velho Testamento várias tentativas que foram feitas e ataques para corromper a semente santa. A gente vê a fúria de Satanás tentando destruir todo o povo de Israel e toda a tribo de Judá. A gente vê isso pouco tempo antes do nascimento de Cristo. Mas com nada disso, Satanás conseguiu impedir que a linhagem de Davi chegasse imaculada até o nascimento de Cristo. E, como ele não pôde pegar o nosso Salvador e destruí-lo, agora ele volta a sua ira contra a igreja de Cristo. Agora ele volta a sua ira e lança águas da sua boca, multidões, povos e nações, para destruir o povo de Deus. Portanto, não só nós temos uma admoestação da parte de Deus a respeito do que Deus pode fazer contra nós, se nós não guardarmos imaculada a fé como verdadeira igreja, mas também nós temos essa ameaça do inimigo de Deus contra todos aqueles que estão proclamando o nome de Cristo e que estão tentando viver de maneira conforme o que é agradável a Deus. A Escritura nos ensina que Satanás anda como um leão ao derredor buscando quem possa tragar.
Portanto, Satanás ele está interessado em destruir até mesmo aqueles que têm a aparência de igreja, embora não sejam de verdade. Ele quer tragar qualquer um que tenha o nome de Cristo sendo proclamado, para que a vitória dele seja ao menos que parcial. Satanás tem prazer na apostasia dos homens. Satanás tem prazer quando uma igreja decai do seu status de igreja pura. Bom, então a gente entende a importância do assunto. A gente entende quão necessário é compreender esse assunto. E essa exposição, essa palestra especificamente, ela vai ser um pouco mais sistemática do que a outra, já que é um assunto um pouco mais complexo, né? Essa palestra contém um pouco mais de carne para aqueles que são experimentados, um pouco menos de leite. Então, aqueles que tiverem alguma dúvida, por favor, depois podem conversar comigo pessoalmente ou me mandar um e-mail, qualquer coisa assim. E para começar, né, por que eu estou dizendo isso? É porque eu vou começar logo incluindo conceitos e categorias, uma estruturação lógica para ajudar a gente a definir como a gente entende a Igreja de Cristo no mundo. A Igreja de Cristo com relação à sua capacidade, ou seja, com relação ao que ela é constitucionalmente, é uma coisa. A Igreja de Cristo com relação à sua essência é uma coisa diferente. Por que isso é importante da gente definir? Porque a Escritura usa o termo igreja em diversos locais diferentes, com diversos significados diferentes. E a gente não pode simplesmente tentar generalizar como se o significado do termo igreja fosse um só na Escritura toda e pronto. Para facilitar essa distinção, eu estou inserindo essas categorias aqui. Constitucionalmente, ou seja, em relação à sua constituição, a igreja é avaliada como sendo uma igreja que anda de forma mais agradável a Deus ou menos agradável a Deus. Na linguagem da Confissão de Westminster, a gente diz que essa igreja ela é mais pura ou menos pura, com relação à sua constituição. E a gente avalia isso dentro também de categorias herdadas, né, dos teólogos passados que as extraíram da Escritura. Uma igreja ela é mais pura ou menos pura constitucionalmente de acordo com a pregação do Evangelho, com a administração legítima dos sacramentos e a fidelidade na disciplina bíblica. Há um consenso em relação a isso. A gente recebe essa informação pelas confissões continentais, a gente aprende isso lá com o ensino dos mestres do passado, Calvino e outros reformadores, e a gente recebe essa mesma informação dos documentos britânicos, né, da Grã-Bretanha, né, Confissão de Westminster, Catecismo de Westminster, Confissão de Fé Escocesa. Essas três categorias, elas vêm de onde? Essas três categorias, elas vêm da Bíblia, das coisas que a Bíblia associa mais intimamente à salvação. Então, uma igreja ela é mais pura ou menos pura, quanto mais ela é eficaz na administração dos meios que Deus estabeleceu, tem maior ligação com a salvação. Qual é o principal meio de graça para a salvação? A gente sabe, é a pregação do Evangelho. Porque o apóstolo diz para a gente, como crerão se não há quem pregue? Se não houver quem pregue, não há conversão. Agora, essa crença e pregação, elas têm que ser relacionadas com a verdade. A pregação, para ela trazer os homens à conversão, tem que ser a pregação do Evangelho genuíno de Cristo. Tem que ser a pregação das doutrinas bíblicas. Não pode ser uma pregação que vem da mente do pregador, não pode ser uma pregação baseada em alguma outra coisa. A gente sabe que existem outros tipos de pregação que não são bíblicas e que não vão trazer a salvação para o povo.
Por exemplo, existem muitos pregadores que pregam moralidade sem Cristo. Eles pregam: você tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, isso é certo, isso é errado, mas eles não trazem a luz de Cristo para aquilo. Eles não trazem a relação necessária entre o poder de Cristo manifestado na alma do cristão, o cristão revestido da justiça de Cristo, e a prática do que é certo, e a evicção do que é errado. Eles pregam só a moralidade sem Cristo. E isso não é efetivo para a salvação. A gente sabe que a causa eficaz da salvação é a ação do Espírito de Deus. Mas Deus elegeu um meio que tem que ser usado na sua plena efetividade, para que se combine com o seu poder e, pela eficácia do poder de Deus, traga a salvação dos homens. A efetividade da pregação se dá quando a pregação é centrada na cruz de Cristo. Quando a pregação é uma pregação para homens mortos, a quem se promete a vida eterna através do arrependimento, mudança de mente, né? Esse foi um ponto muito discutido durante a Reforma Protestante, né? O que é um arrependimento? Arrependimento não é ter pena de si mesmo, arrependimento não é ter remorso, arrependimento é uma mudança de mente. Então, a pregação bíblica, a pregação baseada na Escritura, que expõe o texto da Escritura, ela é o tipo de pregação que é efetiva, pelo qual o Espírito de Deus opera eficazmente para a conversão de homens. E oramos e esperamos em Deus para a conversão de multidões, para que muitos venham a crer na doutrina e encontrar a salvação. Quando uma igreja ela não tem esse padrão de pregação, baseado na Escritura, exibindo Cristo diante dos homens, quando ela prega moralidade, ou pior, né? Hoje em dia tem aquelas igrejas que botam um filme e depois o pastor faz um sermão em cima do filme. Né? Nos Estados Unidos tem uma que ficou famosa porque o pastor passou Kung Fu Panda e depois ele fez o sermão baseado em Kung Fu Panda. Lá em Angra dos Reis, onde mora a minha família, a minha mãe visitou uma igreja no outro dia, né, que deveria ser uma igreja reformada, onde eles também passaram um filme, agora eu não lembro mais que filme, um desses filmes gospels aí. Não foi, pior, foi o Soldado Ryan, né, o Resgate do Soldado Ryan. E o sermão baseado no Resgate do Soldado Ryan. Né? Isso não honra a Deus, porque isso dá a entender ao povo e proclama que a palavra de Deus é insuficiente. Isso não honra a Cristo, porque isso não anuncia a salvação. Isso anuncia o tipo de mudança moral que o sujeito pode encontrar indo até para uma religião pagã. Talvez se o sujeito se alistasse lá junto com os monges budistas, ele encontrasse esse tipo de renovação moral na sua vida, que não é salvífica, pelo contrário, essa é uma renovação de miséria e uma renovação de condenação. Porque quando aquele homem pensa que ele tem paz e segurança, no dia em que o pé dele pisar no túmulo, ele vai encontrar repentina destruição. Ele vai ter segurança falsa, vai ter uma falsa sensação de justiça e vai se deparar com o inferno pelo resto da eternidade. Portanto, com relação a mais ou menos pureza, a gente pesa essa questão se a igreja prega a Escritura, prega o texto bíblico, deixando o texto bíblico falar pela própria Bíblia. Quanto mais isso for feito, melhor. Se é feita a exposição contínua, né, lectio contínua, a exposição capítulo por capítulo, versículo por versículo, como os reformadores extraíram lá de Isaías essa lição, né, e confirmaram com textos de outros profetas do Velho Testamento. Isso não é uma invenção humana, não é uma coisa que os reformadores tiraram da cabeça dele por uma questão pedagógica, não. Eles tiraram isso de um estudo de Isaías e Ezequiel, e como eu disse, né, o assunto é meio extenso, e quem quiser depois detalhes sobre esse desenvolvimento desses temas, né, que textos de Isaías, que textos do Velho Testamento dão margem para a lectio contínua, né, só depois a gente conversa por e-mail pessoalmente.
Bom, então eles não tiraram isso por uma prática pedagógica, não foi filosofia, não foi uma ideia legal que alguém teve. Isso veio do estudo da Escritura. A sugestão de que os pastores preguem versículo por versículo, livro por livro, em sequência, expondo o que aquele autor daquele livro quis dizer naquele contexto específico e como isso se relaciona com a doutrina da redenção. Então, isso sendo feito, a gente está exaltando mais a Escritura de Deus e a igreja está vivendo uma vida mais pura. A administração legítima dos sacramentos também é parte dessa pureza da igreja. Cristo estabelece os sacramentos para a sua igreja e ele dá um exemplo claro, como na instituição da ceia, e ele dá uma ordem clara: fazei isso, fazei desta forma, em memória de mim. E quando essa forma é corrompida, a administração do sacramento, ela perde a sua pureza. E quais são as características ali da administração do sacramento que Cristo faz, por exemplo, na ceia? A mensagem de comunhão, todos partilhando de um pão, todos tomando um cálice de vinho. A mensagem de representante, o cabeça se sacrificando pelo rebanho. Então Cristo ali, como o pastor daquela igreja, celebra o sacramento. O sacramento sendo tomado solenemente, acompanhado de salmos. A gente lê lá que eles cantaram salmos, né? Os salmos que eram os salmos comuns dos judeus cantarem na celebração da Páscoa. Então esses detalhes todos formam um cenário total que inclui, que explica, define a celebração legítima do sacramento. E quanto mais próximo a gente está dessa celebração legítima, mais pureza a gente alcançou, mais perfeita, mais próxima da mensagem da glória de Deus se tornou a celebração daquele sacramento. Então, coisas que foram inseridas durante os séculos, mudanças que a igreja sofreu durante os séculos, denigrem parte dessa imagem. Por exemplo, sabe-se que algumas igrejas adotaram a ideia de você servir o sacramento em casa. O pastor tem uma maletinha que tem um mini cálicezinho, uma garrafinha de vinho pequena, um pedacinho de pão, ele vai na casa do sujeito, porque o sujeito é pobre, porque o sujeito é doente, porque o sujeito está triste, e leva o sacramento para o sujeito tomar em casa sozinho. Onde está a imagem da comunhão nisso? Desapareceu. Então esse sacramento não está sendo celebrado de forma legítima, não está transmitindo toda a imagem da glória de Deus que o sacramento foi intencionado a transmitir. A mensagem ela foi partida, ela foi quebrada, ela está sendo entregue de forma falha. A gente também sabe de outros extremos, né? Uma igreja nos Estados Unidos ficou famosa por celebrar o sacramento com biscoito Oreo e Coca-Cola. Ele quebrou parte da mensagem. O que o biscoito Oreo comunica a respeito do pão da vida? Nada. O que a Coca-Cola fala a respeito do sangue derramado? Nada. Então ele quebrou, ele feriu a mensagem, o sacramento não está sendo celebrado de forma legítima. A Igreja Católica Romana, tirando o fato de que eles adoram o sacramento, falando só sobre o rito, eles subtraem o cálice do povo. Então é como se o povo não tivesse parte do sangue de Cristo. Quebrou a mensagem, feriu a pureza do sacramento. E a disciplina bíblica. A disciplina bíblica é parte do que define a pureza de uma igreja. Por quê? Porque a gente leu lá em Apocalipse hoje mesmo, que Deus vem com aquela ira tremenda, destruindo e desfazendo parte daquela comunidade da igreja onde existia a Jezabel, que praticava atos reprováveis e não sofreu disciplina. A gente vê Cristo dizendo que odeia a doutrina de um determinado grupo, e se aquele grupo continuasse sendo aceito na igreja, a ira dele ia vir contra a igreja. Então, a disciplina, ela é parte do que mantém a igreja a salvo da ira de Deus. Tanto da ira destruidora, quando ele vem contra os ímpios, quanto daquela ira purificadora, que a gente, claro, fica satisfeito quando recebe,
mas que a gente nem por isso vai desejar receber, né? É como o castigo paterno. Se o seu pai te castiga quando você faz uma coisa errada, você fica satisfeito. Meu pai está me ensinando, ele me castigou. Mas nem por isso você vai provocar, né? Eu vou fazer aquilo ali errado só para eu ganhar um castigo. Não, né? Não faz sentido. Então a gente fica satisfeito quando Deus repreende e corrige a gente, mesmo com dor. No entanto, a gente não vai buscar isso, a gente não vai desejar que o Senhor venha com ira sobre nós. Então a gente tem essas características que podem destituir uma igreja do seu caráter de igreja. E isso corresponde à igreja quanto à sua constituição, se ela é mais pura ou menos pura. E agora, uma outra questão é a igreja em relação à sua essência. Também tomando as palavras aqui da Confissão de Westminster, que corresponde, né, com a definição que a gente encontra, por exemplo, nos símbolos continentais, a igreja com relação à sua essência são todos aqueles que professam a religião cristã com os seus filhos. A igreja universal, ou no termo antigo, a igreja católica, né? A igreja católica romana roubou esse termo, que é um termo tradicional do cristianismo. Católico quer dizer universal, ou seja, do mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente tem a Igreja Universal do Reino de Deus, que tomou esse termo também, que a gente tenta distinguir, né? Você fala Igreja Católica, o sujeito pensa, você está falando de Roma. Aí você fala Igreja Universal, ele pensa que você está falando lá de Edir Macedo. Não confundam, isso é um termo teológico clássico, né? A Igreja Católica ou Universal é a Igreja de Cristo no mundo inteiro, né? A Igreja de Cristo que transcende também o mundo e inclui aqueles que já estão triunfantes na glória. Essa é a Igreja Universal, a Igreja Católica. Claro que a gente sabe, né? Na Igreja Romana há uma contradição de termos, né? Eles não podem ser universais e romanos ao mesmo tempo. Ou eles são locais de Roma, ou eles são universais do universo inteiro, né? Não faz muito sentido isso, mas infelizmente é o termo que ficou de posse deles, como tantas outras coisas que eles roubaram, né? Roubaram os nossos símbolos ecumênicos, né? Os credo apostólico, os credos nicenos, roubaram os mestres da igreja, dizendo que são só deles, né? Mas é parte do que a gente vai falar mais à frente, sobre essa batalha entre a verdadeira e a falsa igreja. Então a igreja, em relação à sua essência, é simplesmente aqueles no mundo inteiro que professam o cristianismo. A igreja, em relação à sua essência, é a profissão de fé mais básica, que distingue o cristão do pagão. Quem é o pagão? Aquele que adora falsos deuses, que distingue o cristão do ateu. Quem é o ateu? Aquele que não tem Deus nenhum. E quem é o cristão? O cristão é aquele que professa, pelo menos professa, que crê na Escritura, que crê no Deus único, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da nossa alma. Essa crença básica, que compõe o que por muitos é chamado de cristandade, é a definição essencial do que é uma igreja. A igreja visível e universal. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a definição da palavra igreja. Depois a gente volta para a aplicação desses conceitos sobre constituição e essência da igreja. Muito cuidado, eu digo isso não só em relação à palavra igreja, mas em relação a todo o exercício de exegese e interpretação bíblica. Muito cuidado com o literalismo e com a etimologia. Tá? Muitas igrejas construíram castelos de heresia baseados no literalismo e na etimologia. O que é o literalismo? É você considerar a palavra por ela mesma. Você ignora a história, você ignora o autor, você ignora tudo e você interpreta a Bíblia com base no seu dicionário. E o que é etimologia? Você passa do dicionário para um estudo a respeito da origem da palavra. E você interpreta a Bíblia com base nisso. Isso não é um exercício sadio de interpretação bíblica. A interpretação bíblica sadia, ela toma em consideração a gramática, claro, ou seja, o que aquela frase quer dizer,
gramaticalmente, mas ela não desconsidera de forma alguma a história, ou seja, qual é o contexto histórico em que aquilo foi escrito, quem é o autor, para quem está escrevendo, como seria entendido pela pessoa que está recebendo aquilo naquele momento da história. Gramática e história são os componentes da interpretação bíblica sadia, que é temperada com a analogia de fé, a analogia fidei, a comparação com os outros textos da Bíblia, e que vai se dialogar com a herança cristã genuína em todos os séculos. Então isso forma um work frame para a interpretação bíblica, um work frame sadio. Agora, se você pegar o literalismo e a etimologia, você vai encontrar muitos problemas. Uma ilustração que eu acho que vai dar para vocês entenderem isso. Todo mundo conhece a palavra hipopótamo, certo? Hipopótamo é uma palavra grega, que a gente tem semelhante em português. A etimologia dessa palavra é cavalo da água. Essa seria a tradução etimológica, né? O estudo dos termos que compõem hipopótamos. E agora, se eu perguntar para você com o que isso se parece em português, você vai chegar à conclusão de que você pode ser levado pela etimologia a uma ideia completamente errada, né? Um hipopótamo, etimologicamente, é um cavalo da água. Mas um hipopótamo não tem nenhuma relação, nenhum parentesco, nem nenhuma semelhança com um cavalo marinho. Embora mar seja água, né? E os dois são cavalos, né? Mas a etimologia te leva a essa conclusão absurda. E é isso que as pessoas fazem com a Bíblia, infelizmente. Igreja, eclesia, chamados para fora, etimologicamente. Uma assembleia, uma reunião. Mas será que a Escritura usa a palavra igreja nesse sentido? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ótimo, a etimologia diz isso, ótimo, o dicionário diz isso, mas como é que a Escritura usou essa palavra? Por quê? Porque palavras elas são alteradas pelo seu contexto cultural, né? Televisão para você é uma coisa. Agora, televisão para alguém do século XVI ia ter um significado completamente diferente. Não existia um aparelho chamado televisão. Então, uma televisão, uma visão à distância, que é o que significa a etimologia da palavra televisão, podia ser entendida como um binóculo, um telescópio, alguma coisa assim, né? Portanto, o contexto, ele altera a palavra. A cultura altera o significado da palavra. E a palavra igreja, na cultura eclesiástica e teológica dos autores do Novo Testamento, vai receber um significado além do que simplesmente uma reunião. A mesma coisa acontece com outras palavras bíblicas, né? Não é o contexto aqui da nossa palestra, mas, por exemplo, batismo, né? Baptos, batismo, também sofre esse problema, né? Literal e etimologicamente ela tem um significado. Mas se você acompanhar o uso dessa palavra na Bíblia, você vai perceber que seria absurdo aplicar elas em certas circunstâncias, né? A Bíblia, por exemplo, fala do batismo de camas. Se você pensar na submersão de uma cama, você vê que é uma coisa completamente absurda, né? Imagina que os judeus, toda vez que voltavam para casa, batizavam suas camas. E todo mundo sabe que eles não submergiam as suas camas cada vez que eles chegavam da rua. Eles só lavavam. Isso vai acontecer com a palavra igreja. Vamos começar aqui com Vamos começar aqui com Efésios. Efésios capítulo 5. Versículos 25, 26, 27. A gente já até leu isso hoje. Efésios 5, 25, 26, 27. Diz aqui: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E no 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Bom, igreja está sendo usada aqui, né? Será que está falando de uma
assembleia, pessoas convocadas para uma reunião em um lugar físico específico. Essa é a definição de assembleia, né? Uma assembleia é quando você chama aquele monte de gente num lugar físico específico, né? Geralmente tem um presidente, um moderador que vai pedir votos, opiniões, isso é uma assembleia. Mas será que nesse momento aqui em Efésios a gente pode considerar que a Bíblia está falando de uma assembleia? Né? Cristo amou uma reunião de pessoas em um lugar específico? Obviamente não, né? Cristo não amou uma reunião de pessoas em um lugar específico. Cristo amou a sua igreja, ou seja, aquele povo que ele separou para si. Não amou uma congregação, não amou um presbitério, não amou o povo que professava o nome dele no século I. Ele amou todas as congregações e aqueles também pobres que não tiveram congregações, mas que mantiveram a sua fé, como durante as perseguições na Escócia e nos Estados Unidos, que as pessoas não podiam ter congregações, tinham que se esconder no mato, tinham que ir lá orar escondidos, como há pouco tempo atrás na Rússia comunista, na União Soviética comunista, as pessoas com muito temor se reuniam 3 ou 4 lá no meio da floresta para orar. Cristo amou eles também. Então Cristo não amou simplesmente uma congregação ou várias congregações, um presbitério ou vários presbitérios, uma assembleia específica de um povo num tempo específico, não. Cristo amou todo o seu povo de todos os séculos. Cristo amou a totalidade daquele povo que ele tomou para si. Então aqui em Efésios, a gente já percebe que a palavra igreja no Novo Testamento, ela pode ser usada num sentido que é mais amplo do que o sentido etimológico. É mais amplo do que o sentido dicionarizado. Igreja se tornou um termo teológico específico para os escritores do Novo Testamento, representando o povo de Deus, representando uma congregação que a gente visualiza só no futuro. Num futuro nós estaremos todos reunidos no céu, mas isso não é o presente. Cristo ama então esse seu povo virtual, essa reunião virtual de pessoas. Então a gente vê que o contexto aqui já é um contexto distinto da simples interpretação literal ou dicionarizada. Vamos passar a Mateus. Mateus 18, 15 em diante. Mateus 18, 15 em diante. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se não escutar a igreja, considera um gentio e o publicano. E agora, dize-o à igreja. Dize-o a uma assembleia específica, reunida em um lugar específico? Não. Dize-o àqueles com quem, por laços de comunhão e de aliança, vocês conjuntamente adoram ao Senhor. Pode ser que essas pessoas se reunissem uma vez por semana em uma casa ou em um salão? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Pensa no seguinte, imagina que esses 2 irmãos que brigaram, um morava em Corinto e outro em Cencreia. Eram cidades próximas. Então eles podiam ter se conhecido no mercado de Corinto, terem brigado. E agora? Um se reúne em Corinto, o outro se reúne em Cencreia. Como é que eles vão resolver essa situação segundo Mateus 18? Eles vão ter que contar a congregação local? Qual? Não, contem a igreja. Ele está dizendo o quê? A comunidade da fé. Então a gente tem a igreja se referindo tanto à totalidade das pessoas salvas em todos os séculos, como a igreja se referindo à comunidade de fé em Cristo envolvida em uma determinada situação. Hebreus 12, 23.
22 e 23. Em diante, né? Vou ler o 24 também. Bom, Hebreus 12, 22 em diante. Chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Chegastes ao monte Sião, cidade de Deus, Jerusalém celestial, muitos milhares de anjos, universal assembleia e igreja dos primogênitos. Todas essas são figuras da realidade celestial na qual o cristão está inserido hoje. Chegaste, você está aí. Como o apóstolo diz aos Colossenses, né? Vocês já estão com Cristo na glória. A gente, a partir do momento em que crê em Cristo, nós estamos unidos com Ele numa união mística, que não é explicável plenamente para a nossa razão, mas que é perfeitamente possível de ser entendida. A gente está unido com Ele nessa união mística que nos coloca já com Ele nos céus. Então, cada um dos que está aqui, que crê verdadeiramente em Cristo, já está assentado com Ele nos céus à direita de Deus Pai. Não por simples antecipação. Não é simples, eu tenho certeza que eu vou estar lá um dia, então já me considero lá. Não, porque eu estou verdadeiramente unido com Cristo. Então eu já estou lá como Ele já está em mim. Há uma união mútua, uma comunicação especial das naturezas de Cristo e sua. E aqui você está chegado então nessa realidade celeste. Nesse monte Sião, Jerusalém celestial, a cidade de Deus, universal igreja dos primogênitos. Aos justos santificados, você já faz parte de todo esse panorama. E, obviamente, portanto, igreja aqui não pode estar falando daquela comunidade específica de judeus que se reunia nessa região aqui. Não era aquela igrejinha que eles estavam ali frequentando, aquele salão ou aquela casa que eles iam para ouvir a palavra, estudar juntos e orar e cantar juntos. Não, aqui a igreja está sendo usada para falar de uma realidade espiritual presente. 1 Coríntios. Doze, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Pôs Deus na igreja. Também uma visão geral, né? A gente sabe que a igreja de Corinto, por exemplo, não tinha nenhum apóstolo residente, né? Que ele pudesse estar dizendo, Deus pôs aí na sua igreja, nessa reunião que vocês têm aí em Corinto, um apóstolo e um profeta e milagre. Não. Deus deu para a igreja uma visão geral, uma ideia dessas pessoas em todo o mundo que creram e ainda crerão na salvação em Cristo Jesus. É só isso? Não, né? A gente sabe que em outros momentos, por exemplo, em Apocalipse, a Bíblia vai falar de comunidades específicas, né? A carta de Apocalipse que o apóstolo João manda ao anjo que está na igreja em Éfeso. Está lá, a igreja em Éfeso, específica, né? Uma pessoa específica recebendo aquela carta. Então, a palavra igreja ela pode ser usada para se referir também a uma comunidade que se reúne em um lugar específico. E não só isso. No Novo Testamento, encurtando aqui um pouco a história, também a palavra igreja vai ser usada para se referir só aos presbíteros,
Diga à igreja, e ali naquele momento ele está se referindo só aos presbíteros. A palavra vai ser usada para se referir a uma cidade. Por exemplo, a igreja de Jerusalém. E a gente sabe, depois eu vou falar com mais calma, que não poderia se falar de a igreja de Jerusalém com um lugar só específico de reunião. A igreja de Jerusalém era um conjunto de congregações sob um comum governo. Mas agora, por enquanto, a gente já solidificou a ideia principal, né? Qual é a ideia principal? A palavra igreja no Novo Testamento é usada com um sentido teológico específico. Ela se tornou uma espécie de termo técnico para se referir ao povo da aliança de Deus. Isso já serve para a gente destruir um mito muito comum na modernidade, a ideia de que a igreja é somente a assembleia local. A ideia de que a igreja é somente aquelas pessoas reunidas naquele lugar específico, adorando a Deus naquele momento específico. A gente viu que não. A igreja, no Novo Testamento, se refere muitas vezes a uma ideia mais geral. E qual é a lição que a gente extrai disso? A lição que Deus enxerga a sua igreja como uma unidade. Deus não está olhando e vendo vários grupinhos separados e que não têm nenhuma relação uns com os outros. Deus está olhando e está vendo grupos que são, sim, congregações, que se reúnem em seus lugares específicos, mas que são interdependentes. Ele não deu o apóstolo para a igreja X ou para a igreja Y. Pedro é da igreja X, só de Antioquia. Ele não pertence a nenhuma outra igreja. Paulo é só de Roma ou só de Corinto. Ele não pertence a nenhuma outra igreja. Tiago é só da Ásia. Ninguém mais tem nada a ver com ele. Deus não deu os seus apóstolos assim. Ele deu os apóstolos para a edificação de todo o seu povo. E, portanto, ele também deu os profetas, os mestres, os pastores, para que eles cuidem de um rebanho específico, mas para que eles sejam proveitosos para todo o seu povo. Agora, passando para um aspecto prático. Agora que a gente já entendeu que Deus vê a igreja como uma interdependência de congregações e que os dons que Deus deu para a igreja, no caso, pastores, mestres e governos, apóstolos, ele deu não para uma congregação específica, mas para o serviço de todo o corpo. Porque Deus nos enxerga de forma maior, de forma macro, e não de forma isolada e independente. Tendo essa noção teológica do que a Escritura nos ensina sobre o conceito da palavra igreja, agora a gente passa para observar o aspecto prático da igreja na Escritura. Atos dos Apóstolos é o grande livro de exemplos de administração da igreja, né? A igreja na Grã-Bretanha, ela foi reformada quanto à sua forma de governo por uma série de exposições em Atos dos Apóstolos, feita por Cartwright. Então, aquela série de exposições, ele simplesmente pegou a Bíblia em um clima quase que universitário e leu o livro de Atos dos Apóstolos explicando passo a passo, tomando nota dos termos gregos, um estudo aprofundado, exposições em Atos dos Apóstolos, e aquilo mudou a visão da Grã-Bretanha inteira a respeito de o que é um governo da igreja. Não muito diferente do que aconteceu em Genebra, quando os primeiros reformadores se uniram ali e se viram diante do desafio de estabelecer uma igreja reformada naquela cidade. Também discutiram em conjunto e a partir da exposição de Atos dos Apóstolos, eles traçam um modelo de governo da igreja. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 41, diz o seguinte:
de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Bom, 3.000 almas, né? 3.000 pessoas. Obviamente, eles não se reuniam num mega templo, né? Obviamente, eles não tinham um galpão gigante com sistema de som amplificado, onde todo mundo se encontrava no domingo, né? Essas 3.000 pessoas tinham que ser organizadas de uma forma natural, que era a forma como os judeus também organizavam as suas congregações, por vizinhança. Acrescente a isso a noção que a gente sabe que eles tinham nessa época do que se chama de a jornada de um sábado. As viagens nos dias santificados, né, o sábado dos judeus, o domingo dos cristãos, elas eram limitadas a uma determinada quantidade de quilômetros. Porque mais do que isso, ofenderia o seu tempo de descanso e a sua disposição para sentar ali, ouvir a palavra de Deus, receber o ensinamento, participar da comunhão. Então eles tinham um sentido prático em limitar aquelas caminhadas que eles tinham que fazer até a igreja, considerando ainda o clima nada agradável daquela região, onde temos temperaturas bem altas e temperaturas bem baixas, né? E essa jornada de um sábado, ela variava um pouco, mas ela chegava mais ou menos ali a 1 quilômetro. Então a gente tem um raio de 1 quilômetro para você estabelecer uma comunidade que se encontra no dia santo. E a gente sabe que essas 3.000 pessoas não moravam todas em um raio de 1 quilômetro, né? Nem num raio de 2 quilômetros, se a gente fosse considerar, por exemplo, a possibilidade de algum meio de transporte específico. E como é que então essas pessoas todas se reuniam? Essas pessoas todas se reuniam em pequenos espaços de adoração, por proximidade, pequenas congregações de pessoas que estavam próximas umas das outras. Em Atos dos Apóstolos 4, diz o seguinte, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e o número desses homens chegou a quase 5.000. Bom, temos aí então uma grande quantidade de pessoas, certo? E essa grande quantidade de pessoas que não se reunia em um grande galpão, obviamente, que pelo senso comum, pelo dado histórico da época, se reuniam em pequenas congregações nas casas das pessoas. Alguns se reuniam até mesmo nas sinagogas, quando o chefe de uma determinada sinagoga se convertia. Essas pessoas são chamadas na Bíblia repetidas vezes de a igreja em Jerusalém. Elas não são chamadas de as igrejas em Jerusalém. Elas são chamadas de a igreja em Jerusalém. E não só isso, a gente sabe que essas pessoas, elas respondiam a um governo centralizado. A gente sabe, pelo que a Escritura diz para a gente, que não só é a igreja em Jerusalém, como também a igreja em Jerusalém respondia a um sínodo em Jerusalém. Quando os apóstolos tinham que fazer alguma determinação, se reuniam todos juntos, apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Portanto, a igreja de Jerusalém é uma coleção de congregações que estão sob o governo de um sínodo. A gente não vê a Escritura falando, por exemplo, que para decidir alguma controvérsia da fé se reuniu a congregação de Jerusalém Norte com os seus presbíteros e a congregação de Jerusalém Sul com os seus presbíteros, a congregação da região. Não, a Escritura diz que se reuniram os presbíteros dos apóstolos. Portanto, a igreja de Jerusalém corresponde a uma comunhão de congregações que reconhecem
o poder dos seus mútuos presbíteros e apóstolos, no caso, que a gente também aprende, né, lá na Epístola de Pedro, que o apóstolo nada mais é do que um presbítero que presenciou a vida de Cristo. Pedro fala, né, eu, presbítero como vós. O poder dos apóstolos de governo não pertencia a eles porque eles eram apóstolos, né? Pertenciam a eles porque eles eram presbíteros. E se você supor uma ordem extraordinária de pessoas, como certos teólogos fazem, dizendo que os apóstolos tinham um poder extraordinário sobre os presbíteros, você está justificando a hierarquia romana. Você está dizendo que é possível que numa determinada situação extraordinária um determinado homem tenha poder sobre os presbíteros, ele seja um presbítero mais elevado que os outros. E isso não condiz com a realidade do Novo Testamento, como a gente sabe lá pela declaração de Pedro, cito novamente, onde ele se coloca presbítero como vós, e ele diz que não governa por força e que isso é errado. E a gente tem claro também aquela passagem do Novo Testamento, conhecida por todos, aonde Cristo diz que na igreja de Cristo não vai ter um se exaltando sobre o outro, e que se alguém busca reinar na igreja de Cristo, então que seja servo de todos os outros. A Escritura comparada com a Escritura, portanto, nos dá essa situação de que a igreja de Jerusalém, por exemplo, necessariamente é um conjunto de congregações que reconhecem os seus presbíteros mútuos e que se submetem a decisões realizadas pela Assembleia dos presbíteros. Isso é coerente também com o que a gente leu em Efésios, né? Já que Cristo deu os apóstolos e mestres e profetas para a igreja macro, e não simplesmente para a igreja micro, o que se comprova também, como já disse, pelo fato bem conhecido de que os apóstolos não eram centralizados em uma só igreja, mas eram pertencentes a todo o povo de Deus. E lá em Efésios, os apóstolos estão simplesmente na mesma categoria que todos os outros dons que Cristo comprou. Os apóstolos, os mestres, os profetas, estão todos enumerados como uma só forma, como os socorros e governos que Deus deu para a igreja. Não há uma distinção, né? Os apóstolos Deus deu para a igreja, mas os presbíteros Deus deu para a congregação. A gente não tem isso em Efésio. Todas essas categorias estão juntas, generalizadas para a igreja de Cristo. Bom, um outro exemplo é a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto é adereçada na Escritura também como a igreja de Corinto, o que pode dar a impressão para a gente de que se tratava de uma só congregação. Agora, quando você observar a epístola aos Coríntios, você vai perceber que isso não se sustenta pelos mesmos motivos que não se sustenta esse conceito a respeito da igreja de Jerusalém. Só antes da gente chegar em Corinto, vou aqui em Atos mesmo ver o que Atos fala sobre a igreja de Corinto, né? Atos 18:8, ele diz que Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, e com ele toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E isso fez, né, diz aqui no versículo 11, com que Paulo se estendesse ali por mais alguns meses, né, um total de 6 meses. Agora vamos lá para Coríntios, tendo em vista de que há, portanto,
uma igreja ali na casa, no chefe da sinagoga, composta pela casa do chefe da sinagoga. Bom, Coríntios capítulo 1, versículo 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, certo? Em 2 Coríntios, no capítulo 1, também se diz a igreja de Deus que está em Corinto. Então a gente tem essa definição de novo no singular. Agora, quando você volta lá em 1 Coríntios, você vai encontrar perdi aqui a minha anotação. Você vai encontrar o apóstolo Paulo falando a respeito das mulheres que devem permanecer em silêncio na igreja. E 14:34, as mulheres permaneçam em silêncio na igreja. 14:34, né? Isso, obrigado. 14:34, isso. É porque eu acho que ficou... a minha marcação ficou na outra página. 14:34 e 35, obrigado. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Então a gente tem uma pluralidade de congregações dentro de a igreja de Corinto. Aqui a gente tem também, voltando um pouco, em Atos 18, né, onde a gente já passou, Atos 18:18, Atos 18:18 diz que Paulo ficou ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, com ele Priscila e Áquila, que tendo rapado a cabeça em Cencreia. Vamos lá em Romanos, onde nos diz o que tinha ali em Cencreia. Romanos 16. Romanos 16, 1 diz: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, que serve na igreja que está em Cencreia. Cencreia é parte da região de Corinto. Está dentro da, considerando a divisão brasileira, a gente poderia dizer, está dentro do município de Corinto. Portanto, a gente já tem aí duas evidências, né, de que naquela região ali, adereçada pelo nome de a Igreja de Corinto, havia uma pluralidade de congregações. E, no entanto, ela é adereçada pelo nome de a Igreja de Corinto. Esses dois exemplos, para ser breve, mostram para nós que
a pluralidade de congregações no Novo Testamento, ela é referida pelo nome de a igreja, e não necessariamente de as igrejas, embora essa denominação as igrejas pode ser usada quando isso é conveniente. Não é uma regra fixa. Quando se diz a igreja, o apóstolo, o autor, pode estar falando de um ponto específico de reunião local, como ele também pode estar falando de uma comunidade eclesiástica regional. E a gente sabe, pela evidência da organização dessa igreja no Atos dos Apóstolos, que essa igreja regional, por exemplo, a de Jerusalém, possuía uma assembleia de oficiais unida. Então, todas as congregações de Jerusalém se submetiam e recebiam a instrução de uma assembleia de oficiais unida. Isso será que era permanente? Em Atos dos Apóstolos a gente sabe que não. Essa assembleia de oficiais regional era convocada para dirimir questões específicas e para executar ações específicas. Por exemplo, a gente volta lá para Atos dos Apóstolos para observar então, agora que já ficou demonstrada a existência dessa união entre as congregações independentes, as congregações distintas, voltamos em Atos dos Apóstolos para demonstrar o poder e as ações dessa Assembleia Superior. Uma vez que essas assembleias existem, uma vez que essas assembleias são regionais e não somente locais, qual é o poder, qual é a ação dessas assembleias? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Diz: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos, uma multidão junta de quase 120 pessoas. E mais à frente, se diz que, versículo 23, apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor de todos os homens, todos os corações, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes as sortes, caiu sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. A gente tem uma descrição aqui de uma assembleia que elegeu o apóstolo Matias, presbítero como todos os apóstolos, para ocupar o lugar de Judas. Quantas pessoas da assembleia? 120. Mas será que a Escritura diz para a gente que só existiam 120 crentes em Jerusalém, na época de Atos dos Apóstolos, capítulo 1? A gente sabe que não. A gente sabe que havia, por exemplo, uma multidão de 500 discípulos que o Senhor havia se revelado para eles depois da ressurreição. Então a gente tem testemunho da Escritura de que o total de crentes em Jerusalém era superior a 120. E, no entanto, a Assembleia é composta somente de 120 desses crentes. O que significa que essa Assembleia, com poder para escolher um novo apóstolo e colocar esse novo apóstolo na sua função de apóstolo, era uma Assembleia, no mínimo, considerando somente esse texto, no mínimo era aristocrática, ou seja, no mínimo era de uma porção específica dentre o povo. Agora, se a gente compara isso com o resto da Escritura, a gente vai entender que essa porção específica que tem poder para nomear esse novo presbítero só pode ser uma porção de anciãos dentre o total de discípulos. E como é que a gente chega a essa conclusão? Se você comparar todos os textos que você tem falando sobre esses anciãos e que nos vêm desde o Velho Testamento.
Se você olhar a ordem da Igreja de Deus desde o Velho Testamento, essa ordem é baseada em anciãos. Toda vez que aparece uma aristocracia, ou seja, toda vez que aparece um determinado grupo de escolhidos dentre o povo para tomar uma decisão, esses são os anciãos, que nós chamamos pelo termo grego presbíteros. Bom, essa é a única evidência? Não, a gente pode seguir à frente, chegar no capítulo 6, na instituição dos diáconos. Bom, os 12, capítulo 6, versículo 2, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mais uma vez, não é razoável a gente supor 5.000 pessoas votando naquele momento de dificuldade imediata. As pessoas estão passando fome, a gente não está conseguindo distribuir o alimento. Agora a gente vai fazer o quê? Prepare cédulas, preparem urnas, distribua o povo em grupo, vamos dar um jeito de autenticar as cédulas para fazer uma votação com 5.000 pessoas. Então, não é razoável a gente supor isso. É mais coerente com a totalidade da Escritura a gente imaginar uma aristocracia, imaginar um grupo específico tendo esse poder de decisão. Mas isso é uma evidência, uma evidência a respeito de como se organizavam essas eleições. Essa não é a única evidência importante para o nosso estudo. A outra evidência importante está aqui no versículo 6. E apresentaram os eleitos ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram a mão. E mesmo se você considerar essa ideia não muito provável de 5.000 pessoas elegendo os diáconos, ainda fica bem claro no texto que quem ordenou os diáconos foram os 12 apóstolos. Então a gente tem aqui demonstrado que existe uma distinção de poder entre a igreja em geral e aqueles que são eleitos, os seus pastores e mestres. Não coube à igreja em geral, por exemplo, impor as mãos e consagrar ou ordenar esses diáconos. Coube aos apóstolos. Bom, esses são alguns exemplos, e claro, a gente tem muitos outros exemplos, mas vamos tentando ser breves, para não estourar meu tempo de novo. Aqui a gente já percebe, então, que há essa organização da igreja, A igreja são várias congregações interdependentes. As congregações têm seus presbíteros, pastores e mestres, mas eles não são pertencentes às congregações particulares, eles são pertencentes à totalidade do povo de Deus. Eles exercem o seu pastorado em uma congregação particular, mas eles são úteis a todo o povo de Deus, porque eles se reúnem em conselho para presidir as dificuldades que dizem respeito a toda uma região. E essa região poderia ser toda a região de Jerusalém, poderia ser toda a região maior, quando a gente vê aquela disputa com os judaizantes, E poderia ser até todo o mundo cristão. Então, essas assembleias de presbíteros convocados para dirimir dessas situações difíceis têm uma capacidade específica delimitada pela palavra de Deus. Dirimir essas dificuldades, eleger ou governar a eleição de diáconos e novos presbíteros e ordenar, consagrar diáconos e novos presbíteros. Eu falei que eu estou usando aqui só as evidências do Novo Testamento,
mas que se a gente fosse usar as evidências do Velho Testamento, haveriam muitíssimas mais. E qualquer pessoa que tiver lá uma concordância bíblica e procurar no Velho Testamento sobre anciãos, vai ver que praticamente tudo o que acontece no Velho Testamento passa pelos anciãos, que é a mesma coisa que presbíteros, e que não significa pessoas idosas. Presbítero ou ancião é uma referência à sabedoria que aquelas pessoas tinham, né? Era alguém que não era neófito, não era novo na fé, como nós já lemos hoje, né? Não era recém-chegado na fé, não era jovem demais, mas também não era necessariamente um idoso. Era alguém que tinha sabedoria suficiente, experiência suficiente, comprovada, por exemplo, em casa, para governar a igreja de Deus. Então, quando você lê lá no Velho Testamento, você mantenha também em mente isso, né? Que nem sempre aqueles anciãos significam um grupo de velhinhos de 80 anos, né? São pessoas cuja sabedoria dá a eles o status de experientes, experts sobre a casa de Deus. Agora, para a gente considerar essas evidências do Velho Testamento, eu tenho que comprovar para vocês que a igreja do Velho e do Novo Testamento é a mesma. O que também não é uma tarefa difícil. A igreja de Israel, como ela é chamada no Novo Testamento, literalmente a igreja de Israel, ela era uma igreja visível, comum. Ela não era a sombra da igreja do Novo Testamento, ela não era um tipo da igreja do Novo Testamento, ela era a mesma igreja. E como é que a gente chega a essa conclusão? Porque os privilégios dos israelitas, o caráter dos israelitas e a adoração dos israelitas é diretamente transferida para o Novo Testamento. Isso a gente já pôde comprovar na outra palestra hoje, né? Quando vocês ouviram do fato de que todas aquelas coisas que haviam no Velho Testamento, o templo, o sacrifício, o incenso, os levitas, eles não foram simplesmente chutados, abolidos e esquecidos. Eles, nas palavras do termo que João Calvino usa, que eu acho muito apropriado, eles foram transladados, né? É o mesmo termo que a Bíblia usa para falar de Enoque. Enoque andava com Deus. E o que aconteceu com Enoque? Ele foi transladado. Ele foi glorificado e levado por Deus para uma realidade de glória. E é isso que Calvino usa o termo, que eu acho muito apropriado, para explicar o que aconteceu com o templo, o incenso, o levita, o cordeiro, na passagem do Velho Testamento para o Novo Testamento. Eles foram transladados. Eles foram levados cativos com Cristo para o céu. E resta para a gente não o desaparecimento dessas coisas, mas a realidade desses fatos. Nós somos o templo vivo de pedras vivas. Nossas orações sobem ao céu como um incenso oferecido pelo nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Não perdemos nenhuma dessas coisas. Nós fomos levados à presença da glória. Como eu li agora em Hebreus, né? A gente foi tirado da igreja do Velho Testamento, que vivia sobre a terra, e agora nós somos uma igreja no Novo Testamento, a mesma igreja, vivendo nas primícias do céu. Agora a gente tem uma visão e uma experiência da glória futura. E todas essas coisas fazem parte da visão e da experiência da glória futura. Assim, quando o judeu chegava para o cristão no primeiro século e desafiava o cristão, falava: que religião é essa que não tem sumo sacerdote? Hebreus ensina para a gente que o cristão tinha que responder: tenho um sumo sacerdote que é perfeito, diferente do seu. O meu sumo sacerdote não peca, o sumo sacerdote da velha ordem pecava. O meu sumo sacerdote entrou uma vez no Santo dos Santos e ofereceu um sacrifício e acabou. O sumo sacerdote do Velho Testamento voltava lá todo ano, o que prova que o que ele fazia não era eficaz. Se o sacrifício dele expiasse pecados mesmo, ele não voltava lá todo ano. Não precisava daquele monte de sacrifício, bastava um. Então a gente não perdeu essas coisas. Elas foram carregadas e transladadas para a realidade celestial, na qual nós também já estamos inseridos, unidos com Cristo Jesus. Embora, infelizmente, muitos de nós não tenham consciência de que estão na realidade celestial, assentados à destra de Deus. E o dia que cada um de nós tiver essa consciência,
a experiência da glória de Deus em cada um vai ser muito maior. A experiência, a certeza e segurança da habitação com Cristo e em Cristo vai acompanhar você mais e mais presentemente no dia a dia. Bom, quais eram os privilégios de Israel no Velho Testamento? Os privilégios de Israel no Velho Testamento eram, como diz o autor de Hebreus e como diz Paulo aos Romanos, que deles é o oráculo de Deus. Eles tinham a revelação específica, clara e direta da vontade de Deus na Escritura. A quem pertence esse privilégio hoje? A Igreja de Cristo. Se eles eram os portadores do oráculo de Deus e esse oráculo é diretamente transmitido para nós, então há uma continuidade nesse privilégio, o que pressupõe uma continuidade na natureza dessa igreja. Eles receberam, nós recebemos. Eles tiveram os seus profetas e mestres, nós tivemos os nossos profetas e mestres recebendo inspiração imediata de Deus para escrever livros que trazem a verdade absoluta, inerrante e infalível. São privilégios iguais, portanto, se trata de um povo igual. Que outro privilégio os filhos de Israel tinham que nós temos? Eles eram incluídos na aliança de Abraão, filhos da promessa. E o que o apóstolo nos diz em Romanos, depois em Gálatas, repetidas vezes? Que nós agora somos os filhos dessa mesma promessa. Somos herdeiros de Abraão, da fé de Abraão, somos da descendência de Isaac. O apóstolo ele não se limita quando ele usa essas palavras. Ele não diz vocês são como se fossem, não, vocês são da descendência de Isaac. Romanos 11 diz que nós somos um galho de uma planta brava que foi enxertada naquela árvore que é a oliveira de Israel. É a mesma árvore. Nós não somos uma outra oliveirazinha que está no mesmo canteiro, distinto, Israel é um, nós somos outros. Não, nós somos um galho enxertado naquela árvore, é um só povo, uma só árvore, uma só promessa, uma só aliança. Somos herdeiros da mesma aliança do mal. Eles, sob o pecado de Adão, decaíram, nós, sob o pecado de Adão, estamos decaídos até sermos redimidos em Cristo. Somos herdeiros das mesmas promessas, filhos da fé do mesmo Abraão, descendentes do mesmo Isaac, membros da mesma oliveira, somos uma só igreja. Com relação ao caráter também. Qual era o caráter da igreja de Israel? Um caráter, que a gente pode dizer sem dúvida, um caráter cristão. Ou seja, o caráter da obediência aos mandamentos de Deus e de esperar a salvação e o Messias prometido. Eles não esperavam a salvação em outra coisa. Você tem o testemunho do profeta Isaías bem claro, você tem o testemunho de Davi, de Jó. Em quem aquela igreja esperava? Nos Redentor e Salvador que viria. Em quem nós esperamos? No Redentor e Salvador que já veio. Como o nosso caráter é moldado? Pela lei de Deus. Como o caráter deles era moldado? Pela lei de Deus. O que nos reprova? A lei de Deus. O que reprovava eles? A lei de Deus. Somos uma só aliança, mesmos privilégios, mesmo caráter. Nós somos chamados crentes, eles são chamados crentes. Eles são filhos adotados de Deus, nós somos filhos adotados de Deus. Mesmo caráter. Mesma adoração, mesmos privilégios. Somos a mesma igreja. E por que a promessa da salvação seria a mesma, a adoração seria a mesma, os privilégios e a aliança seriam os mesmos, mas o governo da igreja teria mudado? Por que só esse ponto de todos eles teria mudado? Obviamente não mudou. Da mesma forma como a igreja no Velho Testamento era organizada nas suas diferentes esferas, sociedade civil, eclesiástica e familiar, e havia estabelecido
quem é o cabeça e organização da sociedade familiar, quem é o cabeça e a organização da sociedade eclesiástica e quem é o cabeça e a organização da sociedade civil, também hoje a gente está na mesma herança. O nosso modelo de família, como a gente viu de manhã, é o mesmo. O nosso modelo de igreja é o mesmo. A ordem eclesiástica de Israel do Velho Testamento é uma ordem baseada em presbíteros. A ordem civil do Velho Testamento era separada da ordem eclesiástica. E os poderes que os governadores civis tinham eram distintos dos poderes dos governadores eclesiásticos. Por exemplo, você não vê no Velho Testamento um rei ordenando o ancião. Você não vê uma figura de um juiz ordenando o ancião. Pelo contrário, né, você vê o profeta aprovando um determinado rei. Então, essa organização não é diferente do que a gente tem hoje em dia. Sob a mesma igreja, na mesma herança, crentes na mesma promessa, essa organização que a gente viu aqui em Atos dos Apóstolos reflete o que era organizado no Velho Testamento. Multiplicidade de congregações possuindo seus pastores e presbíteros, que governam em conjunto as suas congregações particulares, mas que foram comprados pelo sangue de Cristo como dons para a igreja toda, e que, portanto, também exercem funções gerais ou supralocais, como o exame e a ordenação e consagração e a participação na eleição dos próximos presbíteros e diáconos. Isso se confirma ainda mais pelos textos que a gente poderia ler aqui, tantos, né? Timóteo, Tito, todas as instruções dadas a respeito de como prosseguir a organização dessas igrejas fecham com essa ideia. Fecham com a ideia de uma unidade local interdependente das outras unidades locais, referindo-se para determinadas funções ao conselho de presbíteros, durante um certo tempo ao conselho apostólico, sendo os apóstolos todos presbíteros. Algumas aplicações e deveres relacionados a isso. Okay. Bom, quais são algumas rápidas aplicações e deveres relacionadas a isso? Primeiro, Deus instituiu igreja, não instituiu movimentos. Deus não deseja e nem ordenou para o seu povo se organizar em forma de movimentos. Eu faço parte do movimento pentecostal, eu faço parte do movimento de renovação não sei das quantas, eu faço parte do movimento da função tal, da forma tal de governo civil, eu sou isso, eu sou aquilo, tem 1 milhão de partidos, né? Agora, Deus não chamou ninguém para formar partidos, Deus chamou para formar a igreja. E a igreja que se enquadre otimamente dentro desse padrão de governo e que interaja com as outras igrejas dentro desse padrão de governo. A nossa dedicação, então, não pode ser a movimentos. Eu não posso ser o defensor da fé reformada, eu não posso ser o defensor do pentecostalismo, o defensor do teonomismo, o defensor de Van Til, Francis Schaeffer, fulano, ciclano, beltrano. Não, eu tenho que ser o defensor da igreja de Cristo. Eu tenho que estar lutando e dedicando as minhas forças para quê? Para o estabelecimento de congregações locais, baseadas e governadas segundo a Escritura, que vão se esforçar para ter essa interação com outras congregações locais. A ideia bíblica é de estabelecer essa comunidade de congregações locais inscritos sobre um só sínodo, ou um só conselho superior, que também são detalhes, né? Se organiza regionalmente, etc, etc, né? Que, como eu disse, depois a gente pode conversar sobre isso, quem tiver interesse. Igrejas, não movimentos. Igrejas, não organizações para-eclesiásticas. Igrejas, não denominações. A Bíblia não tem denominação. Essa história de denominação é extremamente recente. Quando os teólogos de Westminster se reuniram no século XVII, teve um sujeito
um bom teólogo nos outros pontos, Jeremiah Burrow, que levantou a mão dele lá na Assembleia e falou: para que haja paz entre os batistas, presbiterianos, independentes, congregacionais e episcopais, eu proponho a teoria denominacional, cada um na sua denominação. Então todos aqueles 200 homens que estavam na Assembleia, homens santos em oração, examinaram a Escritura, essa proposta ponto a ponto e refutaram ela ponto a ponto. E ali morreu a teoria denominacional por mais ou menos 200 anos. Deus não chamou a gente para fundar denominações. Deus nos dá a obrigação de sermos visivelmente para o mundo uma unidade, uma mesma fé, um mesmo batismo, um mesmo Cristo, um mesmo Salvador. Mas como a gente vai fazer isso sem sacrificar as doutrinas que a gente crê pela palavra? A gente vai fazer isso com esforço. A gente vai fazer isso como aqueles homens fizeram lá na Assembleia de Westminster. Aquilo foi um movimento assim que não tem igual na história recente da igreja, que se compara talvez àquelas disputas antigas lá, por exemplo, contra o arianismo. A Assembleia de Westminster incluiu teólogos do mundo inteiro. Eles chamaram o pessoal que fez o Sínodo de Dort, representantes do Sínodo de Dort. Eles chamaram representantes da França, de Genebra, se corresponderam com as pessoas dos Estados Unidos, chamaram os episcopais, chamaram o pessoal episcopal da Irlanda, o grande teólogo James Ussher. Todas essas pessoas mandaram seus textos. Quem pôde comparecer às sessões compareceu. Todas as discussões elas eram feitas em forma de culto. Então não tinha uma discussão que fosse fria. A gente vai falar sobre igreja, a gente tem que saber qual é o governo bíblico da igreja para acabar as discussões, para acabar as controvérsias. Então, tantos pastores vão pregar pela Bíblia sobre o governo bíblico de igreja e nós vamos ter cultos completos com isso. Introdução, oração, confissão de pecados, oração, cântico de salmo, ele prega, a gente ora. Algumas orações duravam 2 horas, pela extremo derramar que aquelas pessoas tinham diante de Deus, pela ação do Espírito, pela anseio em alcançar a verdade. E é interessante que algumas questões elas foram resolvidas na oração e não na pregação. Né? A primeira pergunta do catecismo, a outra pergunta, não a primeira do catecismo, que diz quem é Deus, né? Ela não foi resolvida numa pregação. Eles fizeram uma série de pregações e eles concluíram: a gente não consegue chegar a uma definição clara de quem é Deus. Então vamos orar. E o homem foi escolhido para fazer oração e ele começou: Senhor Deus, Altíssimo, Espírito invisível, pleno de sabedoria, graça, poder, santidade. E quando ele terminou a oração, os homens escreveram aquilo. Falaram: calma aí, ele definiu quem é Deus. Foi em oração. Um exemplo de ação extraordinária de Deus. Então a gente tem isso como um grande marco na história da igreja cristã em todos os séculos. E aqueles homens que a gente tem com comprovadas vidas piedosas, com todo esse esforço, rechaçaram e deixaram a refutação escrita para quem quiser ler de por que a teoria denominacional é errada. E a previsão deles foi exatamente o que aconteceu. Eles disseram: o dia que alguém implementar a teoria denominacional, as igrejas elas não vão se unir, elas vão se separar cada vez mais. Cada vez mais qualquer um que tiver uma ideia vai fundar a sua denominação. Isso é errado. Cristo não fundou denominações, Cristo fundou uma igreja que tem que ser única. E pesa sobre nós esse dever de superar e batalhar contra os nossos pecados e encontrar pela Escritura um meio de manter a unidade e a verdade dentro desse modelo, por exemplo, que foi descrito aqui a respeito de como é a igreja de Cristo. Bom, só para ver se eu consigo encerrar, voltar ao ponto inicial rapidamente. Igrejas, quanto à sua constituição e quanto à sua essência. Essa é uma das coisas que ajuda a gente a relacionar congregações, relacionar as denominações que infelizmente já existem e caminhar rumo a uma união. O que, graças a Deus, aqui no Brasil ia ser muito mais fácil no presente momento do que é lá fora do Brasil, onde há muitas denominações muito parecidas já estabelecidas.
Aqui no Brasil, por exemplo, dentro da vertente reformada, bíblica, que busca essa pregação experiencial e a vida em piedade, não tem nenhuma denominação formada, estabelecida assim. Então, todos aqueles que têm um anseio por isso, têm condição de se unirem nesse momento e não começarem esse processo de dissensões e milhares de pequenas denominaçõezinhas muito parecidas. É um momento em que, como as coisas ainda não estão estabelecidas, as ordens ainda não foram criadas, é possível se unir e superar esses vácuos, esses brigas, né, que infelizmente a grande maioria das denominações de fora do Brasil se multiplicaram com base em brigas que uma grande parte das vezes são disputas que começaram com disputas individuais. Se você olhar a história da formação de várias dessas denominações, você vai ver que o presidente do sínodo tal brigou com o presidente da outro presbitério, porque um acreditava na doutrina assim, o outro não acreditava, e aquela briga foi crescendo, e alguém começou a falar mal do outro e virou uma questão teológica e dividiu. Agora, a gente tem aqui no Brasil toda a experiência dessas outras pessoas. Tudo que eles já fizeram que resultou em briga lá fora, a gente tem condição de olhar para aquilo para que não seja um motivo de briga aqui dentro. Todas aquelas controvérsias que agora a maioria delas já tem mais de 50 anos, já foram até algumas delas dirimidas e resolvidas por teólogos competentes que surgiram depois disso. E, infelizmente, como eu disse, porque as coisas se solidificaram fora do Brasil assim, muitas denominações permanecem separadas assim. Agora aqui a gente tem essa chance, a gente tem essa possibilidade de cumprir o chamado de Deus, em se esforçar em estudo bíblico, se dedicar a aplicar a palavra, se valer de todos esses mestres e pastores que Deus deu para a sua igreja durante todos esses anos e alcançar esse objetivo que a Bíblia põe para a gente, de uma vida de igreja em comum, não uma vida denominacional, mas uma vida com o partir do pão e a comunhão e o amor e o perseverar na doutrina dos apóstolos. A distinção entre uma igreja devidamente constituída e uma igreja em essência mostra para a gente quais são os possíveis aliados nossos e quais são os que estão fora do alcance de uma aliança. Aqueles que são uma igreja meramente quanto à sua essência, ou que não são uma igreja em essência, estão fora do alcance de uma comunhão verdadeira. Aqueles, por exemplo, como a igreja romana, que mantém somente a profissão do evangelho, esvaziado de toda a doutrina bíblica, é impossível imaginar uma comunhão com eles. Aqueles que não professam nem a Escritura, é impossível imaginar uma comunhão com eles. E você pode pensar, mas que esquisito, quem que vai pensar isso? Sim, muitos estão pensando isso. Igrejas anglicanas dos Estados Unidos estão fazendo conferências junto com sacerdotisas pagãs sobre a feminilidade humana, por exemplo. Igrejas episcopais nos Estados Unidos estão celebrando o Dia da Carta da Terra, que é um feriado pagão, e levam, por exemplo, todas as bicicletas e cachorros para a igreja para serem abençoados pelo pastor ou pastora. Bom, então, igrejas que estão fora, comunidades que estão fora da profissão de fé cristã, obviamente estão fora da nossa comunhão. Aqueles que só são igreja por essência, estão fora da nossa comunhão. E quem então vai estar dentro dessa possibilidade de comunhão? Aqueles que têm prezado pela pureza. Com mais ou menos pureza, como diz a Confissão de Westminster, né, como dizem também alguns estudos continentais, mas que têm um claro objetivo de, sim, desejamos uma pregação baseada na Escritura. Sim, desejamos os sacramentos realizados conforme a Escritura, de forma legítima. Sim, desejamos disciplina bíblica, castigar com a devida medida bíblica aqueles que têm trazido escândalos, para que eles se arrependam ou que eles sejam cortados da aliança. Esses
pontos, quanto mais dedicado a esses pontos, mais próximo é a possibilidade de comunhão. E, finalizando agora mesmo, esses pontos eles são grandemente representados pelas confissões de fé dos últimos séculos. Há um dever que pesa sobre a Igreja de Cristo. Pesa sobre todos nós individualmente, mas pesa sobre a Igreja coletivamente. Um dever que é o dever de nós vivermos de acordo com a luz recebida. O que significa isso? No Velho Testamento, a gente não podia esperar, por exemplo, que Noé praticasse um culto com tanta informação a respeito de Cristo quanto Davi. A gente sabe que o culto que Noé prestava a Deus era um culto que tinha menos clareza em relação à figura de Cristo do que o culto que Davi presta. E o culto que Davi presta a Cristo, ele tem menos clareza em relação à pessoa de Cristo do que o culto que vai acontecer, por exemplo, 200, 300 anos depois, com as revelações do profeta Isaías. Então você não pode esperar, por exemplo, que Davi dissesse: e um menino nos nasceu, o Rei forte, o Deus Pai, o Pai da eternidade é um menino que vai nos nascer. Você não podia esperar isso dele, nem cobrar isso dele. Mas a partir do momento que essa revelação foi dada em Isaías, agora a gente pode cobrar da Igreja de Cristo que espere e conheça essa profecia. Que ia nascer um menino e ele ia ser o Pai da eternidade. Que esse menino seria concebido de uma virgem. E agora, quando chega o Novo Testamento, a gente espera e cobra da Igreja do Novo Testamento que não tenha o altar físico, o incenso físico, o templo físico, os instrumentos musicais. Por quê? Porque é de acordo com a luz recebida. E acontece que isso não termina com o fim da Escritura. Isso continua em toda a história da igreja cristã, porque Cristo é que prometeu: eu edifiquei e edificarei a minha igreja. Esse que é uma tradução literal do tempo verbal usado ali no Novo Testamento no grego, né? Não é eu edifiquei a minha igreja, acabou. É uma continuidade. Eu estou edificando a minha igreja e estarei edificando a minha igreja. Então Cristo está edificando a igreja dele mesmo depois do fim do Novo Testamento. E como é que ele edifica isso se não há novas revelações? Ele edifica pela clareza que a igreja recebe no entendimento da revelação antiga. Por exemplo, eu não podia cobrar de Inácio e Policarpo, grandes pastores do primeiro século, que eles definissem para mim a Trindade perfeitamente. Eles fizeram o melhor que eles puderam. Não foi muito bom, a gente sabe, né? Mas eles fizeram o melhor que eles puderam. Mas eu posso esperar isso da igreja pós-Atanásio, que eles tenham uma definição exatíssima da Trindade, porque essa luz foi dada não para aquela congregação, nem para aquele povo específico, mas para toda a igreja de Cristo. E da mesma forma, então, eu posso esperar que a igreja de Cristo hoje viva de forma condizente com a luz não só do credo apostólico, niceno e atanasiano, mas também viva condizente com a luz dos credos, confissões recebidas na Reforma Continental. Como alguém pode considerar que seria possível uma queda de volta ao arminianismo se os cânones de Dort definiram tão exatamente o que é e o que não é bíblico? Como a gente pode esperar, então, que a igreja não viva de acordo com a luz recebida naqueles símbolos? E depois também, como a igreja não viveria de acordo com a luz recebida nos símbolos de Westminster? Também que não é para a igreja da Inglaterra, não é para a igreja da Escócia. É um dom de Deus para a igreja de Cristo, como os símbolos ecumênicos são. E mesma coisa o contrário, né? Os cânones de Dort, as três formas de unidade, o catecismo de Heidelberg, não é um dom de Deus para a igreja continental. Isso é partidarismo, é um dom de Deus para a igreja de Cristo. Então é esperado que a igreja de hoje viva segundo a luz também desses mestres que Deus deu para a igreja. E isso, esse crescimento da precisão doutrinária, não vai levar a mais divisões, pelo contrário, ele leva a mais união. Quanto mais as igrejas recebem esses símbolos com seriedade,
mais elas conseguem afunilar o conhecimento doutrinário e lançar fora as heresias e encontrar pontos de coexistência e cooperação. Desde que façam isso, claro, com toda a piedade e com toda a sinceridade, em oração, em busca sincera da iluminação do Espírito de Deus. Segundo o exemplo daqueles santos homens do passado, segundo o exemplo do que foi a grande reforma em Genebra, com vários homens trabalhando junto com o famoso João Calvino, a reforma na Holanda, a reforma na Escócia, Inglaterra e Irlanda. Então, essa é a ideia, a mensagem, a palestra, para a gente entender o que é a igreja e o que é a relação entre as várias formas com que esse corpo de Cristo organicamente se manifesta no mundo e como devem interagir as pessoas chamadas para se submeterem ao corpo de Cristo. Que o Senhor então nos abençoe com verdadeira piedade, unidade e busca, para que em todas as coisas, apesar dos nossos pecados, nós obedeçamos ao Senhor. Vamos nos colocar de pé e orar encerrando essa palestra. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, Juiz Supremo de todas as coisas, Senhor, nosso Deus, que se revela a nós na perfeita e santíssima Trindade, na perfeita e santíssima união e existência de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, segundo a Tua palavra, dá-nos, Senhor Deus, poder para cumprir o que Tu exiges de nós, Senhor Deus. Tu és soberano e Senhor. Sem Ti não somos capazes de nada. Tu és, Senhor Deus, a videira e nós varas. E varas não dão fruto de si mesmas, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, e no Teu Espírito, pelos meios que Tu determinaste, comunica-nos esse poder de cumprir aquilo que Tu exiges de nós, Senhor Deus. Como contemplamos a perfeita união e cooperação entre Cristo, nosso Senhor e Salvador, Deus Pai, Criador e Supremo Benfeitor, e o Espírito que nos ilumina e consola, também, Senhor Deus, dá do Teu povo viver em perfeita, completa união. O Senhor Deus é mais poderoso do que os nossos pecados. Cristo venceu Satanás e as trevas na cruz. Manifesta em nosso meio a vitória de Cristo, Senhor Deus, vencendo os nossos pecados, que impede que sejamos como nosso Senhor e Salvador é um para com Deus Pai. Senhor, nosso Deus, tão poderoso, digníssimo em glória, Senhor, cuja glória não podemos contemplar, Senhor, que é inimaginável em toda a sabedoria, inalcançável na sua mente. Opera, Senhor Deus, pelos caminhos que nós não conhecemos. E une o Teu povo, Senhor, e prospera a Tua igreja em toda a terra. E faz com que o Teu evangelho alcance povos, línguas e nações em toda parte, Senhor Deus. Porque Tu nos dás essa certeza e essa promessa, de que antes do fim, todos os povos e línguas e nações terão entregado ao Senhor aqueles que Tu elegeste desde a eternidade para serem Teus. Opera, Senhor Deus, a Tua palavra em nosso meio. Vivifica a Tua igreja e na Tua misericórdia multiplica a Tua glória em nosso meio. Operando segundo a Tua vontade a distribuição dos Teus dons e poderes, para que toda a Tua igreja e todo o Teu povo tremam e creiam poderosamente na salvação e no nome de nosso Senhor Cristo Jesus, em quem, Senhor, descansamos e confiamos, lavados nesse sangue precioso, que Tu nos ouve a oração. Amém.